Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, vamos falar sobre uma possível rendição completa dos russos na margem direita do Dnipro, ali em Kherson. Vamos falar sobre o fenômeno das cidades que estão sendo abandonadas pelos russos lá em Luhansk, em Kharkiv. Vamos entender o que está acontecendo. Esse vídeo é o vídeo do dia 13 de setembro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro. Essas notícias foram sugeridas por Mestre Sheik, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada como é que está o nosso mapa. Aqui você pode ver que não tem nenhuma grande alteração de ontem para hoje. Aqui nesse mapa está mostrando que a divisa ficou mesmo o rio Oskil, esse rio que começa pequenininho aqui, começa lá na Rússia ainda, atravessa todo o Oblast de Kharkiv, passa aqui para o Kupiansk e depois tem um reservatório dele mais aqui embaixo e no final tem a cidade de Oskil aqui no finalzinho dele. Pelo que está mostrando o mapa aqui, a cidade de Oskil, ela está aqui, já foi liberada também, mas ainda tem tropas russas próximas a ela nessa região daqui, né? Provavelmente ainda no processo de fuga. O que a gente teve de muito interessante foi aqui Sviatohirsk. A gente já falou ontem que ele foi liberado, mas vamos falar mais sobre isso, porque é uma cidade muito importante nessa estratégia aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que se você olhar nesse outro mapa aqui, que é o do Deep State Map, em que eles... esse mapa daqui, eles só atualizam com informações do governo ucraniano, informações oficiais, né? Então ele tende a demorar mais a ser atualizado. Esse outro aqui, os caras fazem uma varredura mais ampla do que eles colocam como atualização, então como resultado ele muda muito mais rápido, né? Mas enfim, o que ele tem aqui é justamente, ele mostra aqui em alguns lugares, aqui está seguindo mais ou menos o ritmo, realmente, a linha do rio Oskil, né? Mas, por exemplo, aqui em Kupiansk ele já bota essa área toda aqui como em batalha, ou seja, os russos ainda estão aqui, não foi liberada pelos ucranianos totalmente, mas também não é controlada pelos russos, né? Tá aqui Kupiansk, aqui é Kupiansk-Vuslov, que é o outro lado do rio, né? A cidade do outro lado do rio. Em tese está acontecendo batalhas aqui. É importante isso porque, é lógico, é interessante para as tropas ucranianas estarem do outro lado do rio. Isso permite que elas continuem a contraofensiva. A gente sabe que eles deram uma diminuída no ritmo, é esperado isso. Uma contraofensiva ele tem que consolidar todo esse ganho que eles tiveram antes de partir para mais uma perna dessa contraofensiva, mas é importante eles manterem os lugares estratégicos, e aparentemente aqui em Kupiansk vai ser um deles. Também, segundo esse mapa, aqui em Borova, ou seja, através dessa outra ponte que tem aqui sobre o rio, sobre o reservatório do rio Oskil, já tem briga aqui, os ucranianos já estão tentando estabelecer uma parte aqui. Agora, é importante notar um outro aspecto também, tá? O pessoal está comentando que esse rio Oskil, ele é um rio muito raso, ou seja, é um rio que normalmente dá para atravessar ele com certa facilidade. Você reparou que teve um monte de caso de russo que afogou BMP, né, aqueles transportadores de pessoal no rio? Pode ser porque eles não conhecem muito bem o rio, falaram para eles que o rio dá para atravessar. É lógico, se você souber aonde atravessar o rio, deve dar para atravessar. Não é um rio muito profundo esse Oskil, então é possível que isso seja usado também. Os ucranianos sabem onde são os bons lugares para ultrapassar o rio, né? Bom, e daqui de novo, novamente, até Sviatohirsk já está dominada aqui pelos ucranianos. A gente já tem aqui a imagem da... sim, Ternova é aqui na fronteira com a Rússia. Então toda essa área aqui já foi retomada pelos ucranianos. E, inclusive, uma coisa muito curiosa é que parece que os ucranianos chegaram na borda com a Federação Russa e em vários lugares não tinha ninguém do outro lado. Ou seja, normalmente ali você tem os postos de fronteira, né? É normal, em todo o país tem isso. Quando você tem uma fronteira terrestre, você tem ali um posto na fronteira. E não tinha ninguém do lado de lá. Ou seja, parece que os russos fugiram lá para dentro. Se os ucranianos quisessem continuar avançando, entrando em Belgorod, tranquilo, não tinha ninguém do outro lado, né? A coisa foi pavor mesmo, né? Então aqui em Ternova teve esse caso.
e aqui em Sviatohirsk, o pessoal chegou no centro da cidade à noite, já está aqui com a bandeira na cidade. É uma pena você ver a destruição que está a cidade, porque você sabe que Sviatohirsk é o lugar onde tem esse mosteiro da caverna, que é um ponto turístico importante lá na Ucrânia, né, um ponto religioso para a religião ortodoxa russa, né, esse mosteiro na caverna, que realmente parece ser um lugar muito bonito, um lugar muito legal de visitar. Tá vendo a região, como é que é bonita? Só que, infelizmente, as imagens que têm saído de lá, que parece que muita coisa foi destruída pelos russos nessa batalha, né, infelizmente. Mas o lado positivo é que Sviatohirsk está já com nas mãos dos ucranianos, essa região aqui. E por que é importante também? Porque, repara, o rio Oskil, ele vem até aqui e aqui ele se junta com Sivierdonetsk. Aqui é o rio Sivierdonetsk, que continua do lado de cá. Então os ucranianos eles estão do lado de baixo do Sivierdonetsk e do lado oeste do Oskil. Então, e os russos do lado leste do Oskil e norte do Sivierdonetsk. Então, é importante para os ucranianos terem essa cidade, porque agora eles já estão bem estabelecidos aqui ao norte do Sivierdonetsk. Certamente Sviatohirsk vai ser uma ponta de lança, que vai ser um lugar que eles vão usar para, por essas estradas aqui, para continuar a próxima fase dessa contraofensiva, né? Os próprios ucranianos falaram também que, para não esperar avanços muito rápidos nos próximos dias, por uma série de motivos. Primeiro motivo, o fato de eles estarem consolidando toda essa área que eles reconquistaram aqui. O segundo motivo, que agora o fator surpresa já foi, né? O fator surpresa é uma coisa importante nesse tipo de batalha. Os russos já sabem agora como é que está a situação, já estão organizando defesas, então a expectativa é que a coisa não ande tão rápido nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, está acontecendo um fenômeno curioso, né? Os russos saíram completamente de Kremina. Mas não tem ucranianos lá também não. Os russos saíram, abandonaram a cidade totalmente, não tem nenhuma defesa lá. Então, tá aqui, ó, Kremina fica aqui, ó. Kremina, próximo a Rubizny, Severodonetsk, Lysychansk. Dizem que também os ucranianos já tomaram Bilororivka. Então, ou seja, tá uma situação complicada. Por quê? Porque os russos estão fugindo, abandonando os postos aqui. É verdade que pode acontecer, como aconteceu inclusive na cidade de Svatov. Essa cidade aqui foi outra que foi abandonada pelos russos totalmente, mas depois os russos voltaram para lá. Eles abandonaram ela, fugindo de medo e coisa e tal, mas como os ucranianos não conseguiram vencer as forças aqui em Kupiansk com velocidade, ou não tiveram interesse, como eu falei, essa coisa tem que ser medida também, os ucranianos não podem esticar demais a linha de logística deles para depois ficar com problema. Pararam aqui em Kupiansk, Svatov acabou ficando abandonada pelos dois lados e depois os russos voltaram a Svatov. É possível que eles acabem fazendo isso novamente com Kremina. O que aconteceu lá foi justamente que os próprios partisãos, as próprias pessoas da cidade, tiraram as bandeiras russas e botaram as bandeiras ucranianas de novo. Os russos não vão ter vida fácil nessa guerra, meu amigo. Não vão ter vida fácil. Merecem tudo isso que está acontecendo com eles, né? Então, ou seja, se os ucranianos tiverem fôlego para avançar, eles conseguem avançar mais. O fato deles não estarem correndo mostra que há uma contenção do lado deles, o que é uma coisa positiva. De fato, você esticar demais a logística, esticar demais esse negócio, pode acabar dando margem para uma contraofensiva russa e acabar matando ucranianos, né? Então, beleza, não tem problema não. No devido tempo, isso vai avançar novamente por essas áreas aqui, né? Tem algumas informações aqui, ó, por exemplo, dessa War Monitor, né? Que fala justamente sobre como estariam esse fronte de batalha, que a gente não tem informações. Também lembra, esse é outro aspecto, os ucranianos pediram segredo, ou seja, pediram que não se revele os novos movimentos, né? Mas aqui ele mostra a informação que a gente já tem, que Bilororivka já está nas mãos ucranianas, e o que haveria de briga aqui seria justamente em Lima, aqui em Novosilivka, que é aqui, ó, Novosilivka estaria em briga, Lima,
Yampill, toda essa área aqui seria uma área de batalha neste momento em que os ucranianos estão avançando devagar, como eu falei, não tem mais a molezinha que tiveram no início, mas estão avançando. E a outra área seria por aqui. Repara como é que eles já estão realmente chegando próximos a Kremina e aqui em Lysychansk, já estão dentro de Lysychansk, pelo menos em parte, e ameaçando já Severodonetsk, né? Então é isso daí, parece que está havendo esse avanço, mas muito mais devagar do que se imaginava, sendo que o pavor dos russos, né, o medo deles, acabaram fugindo para um monte de lugar aqui, de um monte de cidade, então deve facilitar esse avanço ucraniano nessa região, né? Bom, uma outra coisa interessante foi que a Natalia Gumenuk, ela é uma porta-voz do exército ucraniano, disse que as tropas russas no banco direito, né, na margem direita do Dnipro, estão prontas para deixar as armas e se render, né? Aquele negócio, vamos ver como é que isso caminha, né? Não deve ser uma operação fácil isso. Os russos certamente não ficarão satisfeitos com esse tipo de comportamento. A gente sabe que muitas das melhores tropas russas estão nessa região, mas a gente sabe também que tem muita tropa da LDR, DPR, aquelas, entre aspas, repúblicas separatistas, que na verdade são ucranianos que na maior parte das vezes estão sendo obrigados a lutar contra a vontade. Então essas pessoas, nessa situação, não é impossível que eles estejam de fato se rendendo, querendo se render, né? Como eu falei ontem, eu falei sobre essa rendição aqui, eu acho que o mais provável é isso se aplicar a alguns grupos de militares ali, né? Toda essa área aqui, se for isso, ótimo, não vou reclamar não, acho excelente. Mas toda essa área aqui tem cerca de 20 mil russos, e tem algumas unidades que são unidades de elite russas, né? Então é difícil imaginar esse pessoal se rendendo assim com essa facilidade. Mas, de novo, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. A gente sabe que eles estão numa situação difícil, eles não conseguem sair porque as pontes são destruídas com frequência, mesmo quando eles tentam consertar, os ucranianos vão lá e destroem as pontes de novo, então eles não têm munição, não têm suprimentos e não conseguem sair. É uma questão de tempo para eles serem capturados. Talvez eles já tenham se dado conta disso e queiram se render de uma vez, é melhor do que morrer em batalha, né? Mas, enfim, vamos aguardar para ter uma certeza maior sobre esse caso aqui, né? Fora isso, em termos de avanço, a gente não tem mais notícia de avanço nenhum aqui. Isso é normal, como a gente falou. A ideia dos ucranianos aqui é realmente desgastar as tropas russas antes de efetivamente avançar. Embora a gente já saiba, eu já falei para vocês, que Selivka já está na mão dos ucranianos, eles já estão bem mais próximos aqui, eles já estão caminhando mais para cá também. Mas enfim, vamos aguardar, eu acho que a gente vai ter boas novidades aqui de Kherson muito em breve, né? Bom, uma outra novidade que a gente teve foi mais um ataque de partizan lá em Kherson, em que acabou seriamente machucando a Tomilina, que é uma reitora da Universidade de Kherson. Ela é colaboradora, ela tinha sido deposta, já trabalhou em uma entidade estatal ali em Kherson, daí ela foi demitida por corrupção, aí estava trabalhando não se sabe em que, parece que ela abriu uma posada, um negócio assim, trabalhando na entidade privada, aí os russos vieram, ela se tornou colaboradora dos russos e aí estava sendo uma das administradoras ali, né? Então, no final das contas, teve o que merece aqui um atentado contra ela, uma explosão no carro dela aqui na Universidade de Kherson. Parece que foi uma explosão violenta, mas ela não morreu não, tá? Ela só está muito machucada. Bom, ontem teve também um bate-papo com o Alexei Arestovich, e ele falou algumas coisas interessantes aqui, que batem com aquele outro mapa do Deep State Live, né, que é esse mapa aqui, porque, repara, ele fala justamente que, olha só, os russos não conseguiram criar defesas ao longo do rio Oskil, que ele está falando, né? O mesmo, tanto em Kupiansk quanto em Borova. Então, é justamente essas duas partes aqui, ó. Kupiansk, Vuzlovi e Borova são os dois locais em que os ucranianos conseguiram atravessar o rio e se estabelecer do outro lado, né? Os russos foram incapazes de usar o rio para fazer a defesa. Mas aqui em Izium, eles atravessaram o rio Oskil, que passa aqui, e se estabeleceram logo depois.
Então tem muitas tropas russas nessa região aqui, né? Sobre Lima, olha só, Lima a gente tem informação que já foi até tomada. Ele está dizendo aqui que ela está quase soltando, né? Ou seja, os russos já estão quase expulsos de Lima. E se isso acontecer, o que essa região aqui? E se isso acontecer, vai ser muito bom para os ucranianos, por quê? Parece que nesse momento eles estão lutando nesta área aqui, atacando Crimina do sul para o norte. Se Lima ceder, se os ucranianos conseguirem tomar Lima, eles têm uma estrada aqui que eles podem atacar Crimina pelo oeste. E daí, ou seja, atacando a cidade em dois flancos, certamente teria uma vantagem muito grande nisso daqui, né? Então essa parece que ser a ideia dos ucranianos. Eles estão aqui nessa região, já tem Stary, Caravan, já está na mão dos ucranianos. Lima aqui nesse mapa não mostra ainda, condizente com o que ele está dizendo aqui, mas como eu falei para vocês, a gente tem informação de que já caiu Lima, né? Vuhledar, aqui em Zaporizhia, os russos estão com muito medo de uma ofensiva até Melitopol. Estão colocando vários reforços ali, chegaram 4 a 6 BTGs novos para colocar defesa. Para a Ucrânia atacar nesse local vai precisar de muitas forças, né? Mas não é um cenário impossível, segundo ele. Um ponto interessante que ele coloca são os vários conflitos internos dentro das forças russas, né? Parece que o exército da LNR, que é uma daquelas repúblicas separatistas ali, foi acusada pelos militares russos de fugir e abandonar tanques, e aí eles falaram que não, mas que não tinha ninguém da LNR lá, mas era, na verdade, o 11º Corpo de Kaliningrado. Também tem brigas entre os Kadirovitas e o exército regular russo, próximo a Kherson. Enfim, eles estão dizendo que os russos também estão com dificuldades de mandar novos reforços para a Ucrânia, porque muitos estão recusando voltar para a Ucrânia. Aqueles que saíram fugindo de lá e não querem voltar de jeito nenhum. Novos recrutas não querem ser mandados para a Ucrânia. Então eles estão com esse problema sério, né? Como a gente falou, houve troca também da comando russo, os caras não conseguem se acertar nisso daí, né? Enfim, bem interessante aqui esse relato dele. E o que ele falou é o seguinte, também o que eles estão preocupados é a quantidade de crimes de guerra nos territórios recém-liberados. Eles vão fazer investigação para levantar os crimes de guerra lá, porque certamente a Rússia vai acabar pagando por isso mais dia, menos dia, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele lembra que a contraofensiva ucraniana no sul, ou seja, em Kherson, está gerando um impacto muito grande na moral russa, né? A ponto de que ele está meio que corroborando aqui aquela hipótese dos russos se entregarem, porque de fato eles estão numa armadilha, eles não conseguem sair dali, não conseguem ser supridos ali na margem direita do Dnipro. Realmente, tropas da República de Donetsk, né, da DNR, entre aspas, República Separatista de Donetsk, parece que abandonaram Kiselivka e se moveram em direção ao Dnipro, né? A gente já tinha falado sobre isso alguns dias atrás. Ou seja, existe realmente um problema de moral muito grande ali, e isso pode, de fato, levar à rendição das tropas russas naquela região, né? E aqui na segunda parte ele ressalta também a dificuldade de trazer novos reforços russos para a guerra. Os russos não querem ir lutar, né? Bom, uma notícia triste, o Alexander Shapovalov é um bailarino muito famoso lá na Ucrânia, ele acabou morrendo hoje no campo de batalha, ele foi voluntário nas Forças Armadas Ucranianas logo depois do dia 24 de fevereiro, infelizmente, né, para lembrar isso daí, de que teve muito sangue rolando nisso daí, a gente fica vendo esse avanço ucraniano, é lógico, foi fantástico, foi uma coisa muito bacana, mas a gente tem que esquecer que houve um preço pago por isso, né? Mais um executivo de empresa petrolífera russo que morreu, cara, olha que coisa, bicho, um acidente terrível. Ele estava andando de barco e, de repente, saltou do barco e morreu. Que coisa, né? No Ártico. Você sabe, no Ártico a água é muito gelada, você não consegue ficar muito tempo na água, né? Então, enfim, mais uma morte estranha lá na Rússia, né? Caramba, é incrível como é que a gente até tenta não tratar a Rússia como um estado mafioso, como uma máfia mesmo. Mas cara, olha só, os caras
Tá na cara que jogaram o cara do barco, né, no meio do Ártico lá. Tá na cara que fizeram alguma coisa com ele. Enfim, mais um caso de executivo de petroleira russo que é morto em circunstâncias suspeitas, né? Bom, esse artigo aqui é bem interessante da Rádio Free Europe, sobre um advogado que está batalhando pelos recrutas russos que não querem ir à guerra, né? Ele está entrando com ações e coisa e tal, e representando os caras, e com algum sucesso, impedindo que eles voltem à guerra. E isso está gerando tanta dor de cabeça para o exército russo, que ele está sendo ameaçado de morte, ele próprio está sendo processado por traição à pátria e coisa e tal, sendo que o cara está fazendo é usando a lei, ele está advogando ali, está falando, olha só, pela regra, realmente você não pode mandar o cara para lá. Olha que situação complicada isso, né? Estão correndo atrás do próprio advogado, Grebenyuk, o nome dele, por ele estar fazendo o papel dele, está ajudando os recrutas dentro da lei russa, né? É o desespero do pessoal, não tem jeito. Bom, a gente falou que a comunidade europeia dificultou o acesso a vistos para russos, né? Para russos que vão fazer turismo na Europa. Está mais difícil para eles tirarem o visto, mas além disso, alguns países proibiram, não aceitam mais turistas, visto de turistas de russos, né? A lista está crescendo. A Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, né, Holanda, nenhum desses mais aceita turistas russos, né? É lógico, os turistas ainda conseguem chegar nesses países entrando por outros países na comunidade europeia, e aí dentro da comunidade europeia eles conseguem chegar nesses países, mas não conseguem mais vistos para esses países especificamente, né? Uma outra coisa que está acontecendo nessa área recém-liberada pelos russos. Os russos estavam trazendo professores russos para ensinar crianças ucranianas. Isso é uma guerra cultural. Isso é genocídio, tá? Para quem não sabe, a definição de genocídio inclui você destruir a cultura de uma população. Então, isso sim é um genocídio, isso sim foi proposital. Os russos levaram professores russos da Rússia para a Ucrânia para tentar ensinar para as crianças ucranianas uma história diferente da que é a realidade, né? Ou seja, destruir a cultura ucraniana. E esses professores, só que o exército levou os professores para lá e na hora da fuga saíram fugidos, não levaram os professores com eles. Então esses professores vão ser processados na Ucrânia, eles não são prisioneiros de guerra, são apenas traidores e vão ser processados por genocídio cultural. Podem pegar até 15 anos de cadeia, esses professores que foram lá. E a Ucrânia pretende fazer um exemplo nesse caso, porque tem outros professores em outras regiões da Ucrânia também. É bom o pessoal ficar esperto com relação a isso. E com os recentes acontecimentos já está ganhando força o planejamento do retorno dos ucranianos para a Ucrânia. No início da guerra, vocês sabem, muitos ucranianos acabaram indo para a Polônia, para a Tchequia, para a Eslováquia, enfim, para vários países ali no entorno da região, né? E é lógico, tudo está levando a crer que os russos não vão durar mais muito tempo, os ucranianos já estão querendo começar o planejamento disso daí. Esse planejamento, na verdade, já começou lá atrás, a gente já falou para vocês que havia um compromisso de determinados países da Europa, houve até uma divisão, que país que cuidaria de da reconstrução de cada região na Ucrânia. Então já tem um planejamento nisso daí, mas é lógico que agora começa a coisa a ficar a entrar em detalhes maiores esse planejamento, porque é uma coisa que já está numa visão mais próxima de acontecer, né? E bom, só para terminar aqui, vocês sabiam que tem um mapa igual a esse aqui, ó, aqui do Brasil também? Pois é, tem um mapa do Brasil, se vocês quiserem consultar, ver como é que é. Esse mapa, esse sistema aqui, o liveuamap.com que eu uso, ele é um sistema que foi desenvolvido pelos ucranianos em 2014, quando houve a invasão da Rússia, ali a invasão da Crimeia pela Rússia, né? E daí eles fizeram esse sistema para acompanhar os acontecimentos naquela época, e lógico, está sendo excelente para acompanhar os acontecimentos agora também, né? E tem de várias outras regiões do mundo, por exemplo, você pode vir aqui em Language, pode procurar Cáucasos, e você vai ver aqui, por exemplo, a região de Nagorno-Karabakh, onde está havendo conflito. Inclusive vou fazer um outro vídeo hoje falando sobre esse conflito ali entre a Armênia e o Azerbaijão, né? E tem o Brasil também. Aqui tem um caso curioso, tá? De um avião russo que caiu, dá para ver direitinho o avião caindo.
sustentação. E aqui eu tô mais. Pronto, já era. Isso aqui foi na Crimeia, tá? Foi nessa região aqui. Isso aqui foi aqui na Crimeia, em algum aeroporto aqui próximo da ligação com o continente. Tem 3 pequenos aeroportos aqui, 4 na verdade. Algum desses aqui, esse avião decolou e acabou caindo. Tem imagens depois do socorro, mas assim, o socorro foi só pegar os restos, porque estava totalmente destruído o avião. Provavelmente era um Su-34, que é um avião relativamente novo. Enfim, não foi atingido por ucranianos por nada não, foi realmente erro do piloto. Provavelmente ele não teve tempo sequer de se ejetar ali, ele estava muito baixo quando caiu, né? Não dá para ver exatamente, eles não falam aqui se o piloto conseguiu se salvar, né? E daí tem essa outra notícia aqui, essa outra notícia aqui eu tomo ela com muito ceticismo, tá? Que pilotos russos estão planejando escapar para países da América do Sul, né? De novo, com a guerra que parece que está encaminhada, para os russos perderem agora, as pessoas começam a se preocupar com o depois, né? E todo mundo sabe que a Rússia é a nova, o Putin é o Hitler do nosso tempo, né? É o novo cara mau aí da coisa. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas se você pegar, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, quem ficar por lá pela Rússia vai ter consequências sérias, porque fatalmente vai ter que responder pelos crimes de uma maneira ou de outra. E podem ser sentenças bastante sérias, né? E, infelizmente, a América do Sul ainda é vista por muita gente como um paraíso para ladrão fugido. Infelizmente, a história do nosso continente dá razão a essas pessoas. De fato, na Segunda Grande Guerra, por exemplo, muitos nazistas vieram para cá. Mengele acabou morrendo em Bertioga, aqui em São Paulo, velhinho, morreu de velhice. O cara um dos piores torturadores lá do regime de Hitler, morreu de velhice em Bertioga, ainda praia. É realmente uma tristeza isso, mas a gente espera que a América do Sul mudou muito do século passado para cá. Eu espero que esse pessoal não vai ter vida boa por aqui não. Podem até tentar, mas se tentarem, eu vou ser um dos que vou correr atrás de identificar essas pessoas aqui para expor elas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.